Ao vivo conosco, o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, que está no segundo turno da eleição municipal de São Paulo. Prefeito, bom dia, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer falar com vocês. Prefeito, o senhor ficou na faixa de 32% do eleitorado no primeiro turno. No segundo turno é uma nova eleição e aí a busca por alianças. Qual vai ser a sua estratégia agora para conseguir esses votos que faltaram para que o senhor levasse a eleição? Bom, vamos conversar com todos. Não há nenhum problema em dialogar e conversar. O que é possível agregar de boas propostas que foram apresentadas por outros candidatos durante o primeiro turno, da mesma forma que a gente montou um grande arco de alianças já no primeiro turno, com 11 partidos políticos, mesmo no momento em que a legislação eleitoral, por conta das alterações, estimulava os partidos a lançarem candidatos, a gente montou uma grande frente ampla a favor da cidade de São Paulo. É exatamente nessa mesma direção que a gente vai encarar agora o segundo turno. Governar exige saber dialogar, saber conversar, encontrar uma saída comum. E é exatamente assim que nós vamos focar nesse segundo turno. As conversas vão começar a partir do dia de hoje. Prefeito, nesse arco de alianças que o senhor está falando, de apoio para o segundo turno, o senhor inclui colocar no palanque, ao lado do senhor, na campanha política, na televisão inclusive, o governador do estado de São Paulo? O governador já declarou desde o início da campanha apoio à nossa candidatura. Enfim, a pessoa quem não tem nada a esconder, não esconde o apoio, ele não esconde que eu sou o candidato dele. Agora, o governador não vai parar de governar o estado de São Paulo para poder tratar da campanha de São Paulo. Veja o que o presidente fez de ficar fazendo lives defendendo candidatos, de enviar ministros para passarem o dia em São Paulo fazendo campanha. Eu acho que não é isso que a população quer ver. A população quer comparar o currículo dos candidatos, quer saber o que cada um já fez, quer saber qual a experiência de cada um. Quem ficou nessa eleição apostando em disputa de padrinho político não teve um bom resultado. Isso as urnas mostraram em São Paulo e no país. Candidato, o senhor se surpreendeu com o percentual de votação do seu adversário no segundo turno, Guilherme Boulos? A esquerda sempre tem uma votação aqui na cidade de São Paulo, isso não é diferente, não há nenhuma surpresa em relação a isso. Então, qualquer adversário é um adversário relevante no segundo turno, não tem adversário fácil ou difícil. Nós estamos falando das duas pessoas mais bem votadas na eleição para prefeito da maior cidade do país. Então nós temos que respeitar adversário, mas estamos muito confiantes, muito tranquilos. Eu não tenho a menor dúvida de que quem compara vota Covas. Prefeito, o senhor, para o segundo turno, o senhor vai... no primeiro turno, o senhor utilizou muito, principalmente no momento que o senhor estava lá no carro durante a propaganda política, dizendo: eu sou político, eu tenho orgulho de ser político, me preparei para isso, vivo disso. Um discurso que vai muito contra aquilo que a gente viu na eleição de 2018, que era a negação da política, dos partidos políticos, inclusive da figura da pessoa que se dedica a fazer a política costumeiramente, né, como atividade. Faça uma análise de como isso foi recebido pela população, vendo o resultado na urna, não só do senhor e dos demais candidatos a prefeito, como também dos candidatos para vereador. Bom, acho que acima de tudo não se trata aqui de uma estratégia eleitoral. Eu me apresentei do jeito que eu sou. Então eu não tive aqui que ficar adotando um discurso diferente do que é a minha realidade. Eu acho que essa é a principal questão, né? Não vamos transformar a hora eleitoral numa questão de medir em pesquisa qualitativa qual é o discurso que é mais ou menos aceito pela população. A população quer ver coerência, a população quer ver um candidato que seja a mesma pessoa que é fora dos holofotes da TV. Então, acho que muito mais do que o discurso, o que nós mostramos, o que foi aprovado, é que o candidato Bruno Covas é a pessoa Bruno Covas. Então, eu me apresentei do jeito que eu sou. Eu me preparei para poder ser político, eu gosto de fazer política, é aquilo que eu acredito. Ser prefeito da maior cidade
do Brasil, da América, aos 40 anos de idade, é o grande desafio da minha vida. Então, eu acho que, acima de tudo, mais do que aprovar este ou aquele discurso, a população aprovou a autenticidade, aprovou que você tenha a coerência entre o que você é e o que você prega. Candidato, qual é o comportamento que o senhor espera agora no segundo turno do candidato do PSB, Márcio França, que foi vice em gestão tucana no governo de São Paulo, mas que hoje pertence ao PSB, um partido que se posiciona mais à esquerda. O senhor acha que ele vai se posicionar a favor da sua candidatura? Bom, eu não sei como ele vai se posicionar, o que ele vai fazer, mas é claro que vão buscar o apoio do Márcio França, que já nos apoiou em momentos passados, já foi vice do governador Geraldo Alckmin, nos apoiou em 2016. Vamos buscar conversar, dialogar com ele, com o partido dele, com os partidos que estiveram ao lado dele nessa campanha. Não há nenhum problema, nenhum preconceito. A ideia de segundo turno é exatamente essa. É reconhecer que sozinho você não tem a maioria e não representa a maioria da população e é preciso agregar forças para poder ganhar no segundo turno. Então, a concepção do segundo turno é exatamente essa. Você não pode querer fechar conversa, fechar diálogo por conta do segundo turno. Nem com aqueles que se consideram, que se colocam como mais radicais, prefeito, porque uma tendência também em eleição de segundo turno geralmente é trazer a conversa mais para o centro, né? Bom, nós juntamos na nossa coligação pessoas como o ex-deputado Eduardo Jorge e o deputado delegado Olim, né, que são pessoas de uma posição política bem diferenciada, a ex-prefeita Marta Suplicy e o presidente Fernando Henrique. Então a gente já juntou uma grande quantidade de pessoas, exatamente porque nós temos um programa de governo, que é um programa de governo factível, que é um programa de governo dentro da realidade, que é um programa de governo que trata dos problemas da cidade de São Paulo. É exatamente nessa linha que nós vamos continuar no segundo turno. Não há nenhuma razão para mudar o discurso, para mudar a campanha. Nossa campanha foi uma campanha vitoriosa, nós fomos os mais votados, né, no primeiro turno, e mais do que isso, pela primeira vez, um candidato ganha em todas as zonas eleitorais da cidade de São Paulo. Foi uma vitória espetacular. A gente ganhou de Parelheiros até Taipas, do Rio Pequeno até Guaianazes. Então, não há razão nenhuma para poder mudar o discurso. É um discurso da unidade, é um discurso a favor de São Paulo. A população não quer eleger um anti-isso, um anti-aquilo. A população quer eleger um prefeito, que é quem tenha experiência para poder enfrentar essa dificuldade que nós temos agora, dessa crise econômica e social que a cidade atravessa por conta da pandemia do coronavírus. Prefeito Bruno Covas, o PSDB conquistou 10 das 96 cidades mais importantes do país, naquele grupo de capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores. Levantamento feito aqui pelo portal Poder 360, e outros 13 candidatos do partido, um deles o senhor, irão à segunda fase da eleição agora em 29 de novembro. O que chama a atenção do senhor nesse desempenho do PSDB, que teve esse comportamento, vai perder prefeituras em relação à eleição anterior, mas nesse momento aqui é o partido que tem o maior número de prefeitos eleitos nesse grupo das cidades maiores. Isso mostra que, apesar do resultado que não foi favorável em 2018, o PSDB tem capilaridade, essas prefeituras estão presentes em todos os cantos do país, da região sul até a região norte. Queria parabenizar o meu xará, o ex-deputado Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, que montou e que organizou o partido nessas eleições de 2020. Eu acho que é um bom desempenho. Isso mostra que o PSDB está vivo e vai superar o que foi o desempenho de 2018, quando a gente teve uma redução de bancada e um desempenho abaixo do esperado na eleição presidencial. Prefeito, ainda nós dependemos de votos finais para fechar a Câmara, os 55 vereadores, a composição da Câmara dos Vereadores da cidade. Mas a gente está vendo lá uma divisão muito grande dos partidos. Não é? O senhor já deu uma olhada na Câmara também ou não deu tempo para isso ainda? O senhor está só se recuperando do primeiro turno e pensando só na campanha para prefeito por enquanto? Porque é fundamental para governar é lidar com a Câmara dos Vereadores, né? Olha, mantido essa
esses números, a gente já tem que esperar esse final que falta, porque sempre pode ter de uma região em que um ou outro vereador é mais bem votado e mudar algum cálculo, mas mantida essa divisão de votos entre os partidos, isso significa que a nossa coligação elegeu 25 dos 55 vereadores, o que é um excelente resultado. Já começa a partir de um bom número para buscar uma boa governabilidade na Câmara Municipal. Vamos agora conversar, dialogar com esses partidos que devem somar forças conosco nesse segundo turno, para que a gente possa ter uma boa base de sustentação, que é fundamental para poder continuar os projetos de interesse da cidade de São Paulo. Prefeito Bruno Covas, candidato do PSDB à reeleição em São Paulo, muito obrigada, por falar ao vivo com a Rádio Bandeirantes. Hoje, dia seguinte do primeiro turno, uma boa campanha para o senhor. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês. E nos vemos quinta-feira agora no debate da Band, né, prefeito? Agradeço a todos vocês. Quinta-feira estaremos juntos no debate da Bandeirantes, mais uma possibilidade que as pessoas vão poder ter para poder comparar quem tem experiência, quem tem currículo, quem está preparado para governar a cidade de São Paulo. Agradeço a chance de poder falar e agradeço mais uma vez a todos os paulistanos e paulistanas pela confiança, por esses quase 2 milhões de votos que tivemos no primeiro turno. Mantenho a confiança que no segundo nós sairemos vitoriosos, tal quanto no primeiro turno. Muito obrigado e bom dia a todos vocês.